Então, boa noite. Obrigada por terem vindo. Eu sei que é véspera de Copa, né? Tá todo mundo na correria. E obrigada por terem vindo. Vamos lá. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre link patrocinado. Eu trabalho com isso já há 5 anos, então já fiz vários testes com link patrocinado. Deixa eu passar aqui. Hoje em dia, eu sou gerente de link patrocinado da agência Watts. A agência é um projeto em conjunto com o Guga Alves, que está aqui, e outros 2 sócios. E no próximo slide tem os nossos serviços. A gente faz SEO, link patrocinado, métricas, desenvolve sites. Então, tem vários serviços de marketing digital. Como eu falei, eu tenho 5 anos de experiência na área. Eu comecei como SEO no Compra Fácil. Então, era SEO do Compra Fácil, Globo Marcas, Abriu Shopping, todos os parceiros do Compra Fácil eu fazia o SEO. E depois eu fui para AdWords. Na verdade, eu me apaixonei por AdWords, porque quem trabalha com SEO sabe que depende muito de TI. Né? Qualquer coisinha que eu faça no site, tem que mudar um título. Cara, demora 1 mês para fazer. Sério. Não, é sério. Não, ainda mais empresa grande, assim, no Compra Fácil, então, sei lá, na Americanas, isso demorava muito. Até tinha a otimização que eu queria fazer e o gerente falava: design é melhor? Não, porque TI pode errar e pode ferrar o site todo. Eu falava, caramba, isso é para otimizar, não é para ferrar, sabe? Aí, por isso que eu apaixonei por AdWords, porque você coloca a campanha no ar e já começa a ter o resultado. E isso é bom, até o cliente gosta bastante, né? Porque a gente coloca, ele já não tem que esperar 6 meses, que é o período. Não estou falando mal de SEO, mas não tem que esperar 6 meses para ter o resultado. E tem MBA em Marketing Digital também. E, como eu falei, participei de projetos também na Americanas.com. Amo muito Compra Fácil e Globo Marcas. Esses são os serviços da Watts. Link patrocinado, desenvolvimento, WordPress com Google, design, conteúdo, mídias sociais e métricas. Falando um pouquinho do AdWords, além das vantagens que eu falei, ele é uma forma de publicidade online, onde o anunciante paga pelo clique. Então, se o anunciante só viu o anúncio, ele não vai pagar. Tá? Só paga se o usuário clicar no anúncio. Ele aparece para o usuário no momento em que ele busca pelo serviço que você oferece. Então, se ele pesquisou no Google, não sei, geladeira, e você apresentar um anúncio de geladeira que for bem convincente, você vai ganhar aquele usuário. Então, metade do caminho já está feito. O usuário quer o serviço que você oferece. Você tem resultado rápido. Assim que você cria a campanha e coloca no ar, você já começa a ter resultado. E você determina o orçamento também. Eu sei de outras ferramentas de link patrocinado, por exemplo, LinkedIn, onde você tem que colocar R$ 20 por dia, no mínimo, de orçamento. No AdWords, não, você pode colocar 5 ou R$ 10. Você vai ter um desempenho menor. Tá? Mas você pode colocar quanto de orçamento você quiser. Você tem um grande alcance, porque com uma rede de display você alcança, não sei, 90% ou 95% da internet. Então, alcança praticamente todo mundo que está na internet com o AdWords. E você consegue monitorar os dados. Você consegue saber o que está bom, o que está ruim, e o que tem que melhorar. Aqui todo mundo já conhece, é o resultado do Google. Né? Em vermelho a gente tem o link patrocinado, que é praticamente a tela inteira. Né? A tela inteira. E aqui a gente tem o resultado orgânico. Tá. Por exemplo, eu trabalhava até na Americanas. A Americanas está aqui, com o link patrocinado. Está aqui. E com o SEO, está aqui embaixo. Acho que o Márcio Carvalho, ele que cuida do SEO da Americanas, ele deve penar, porque ele aparece bem lá embaixo. Né? E você vê que com o link patrocinado tem até a imagem do produto, que chama muito mais atenção. Tem imagem, tem o preço do produto. Aqui são as etapas, tá, de uma campanha de PPC.
Peguei essa imagem da internet mesmo. Primeiro, você escolhe a sua palavra-chave da campanha. Depois, você cria o anúncio. Depois, você desenvolve a landing page. E nem sempre é nessa ordem, né? Na maioria das vezes, você já tem uma landing page pronta, né? E você só vai criar um anúncio para ela. Você lança sua conta, cria sua conta e lança ela. Quer dizer, você só sobe a sua conta e você coloca instala o script de monitoramento, né? Faz o teste. Depois você lança a sua conta, monitora, avalia o desempenho da campanha e depois analisa e dá o feedback, né? Se tiver alguma alteração a ser feita, a palestra a gente vai focar basicamente no 7, 8 e 9. Tá? Eu não vou ensinar como criar uma campanha ou como escolher palavra-chave, isso é bem no início. Tá? A gente vai focar mais nos últimos itens da campanha. Agora vamos falar de métricas. Essa interface do Google AdWords, ele mudou em dezembro do ano passado. Ele mudou. Acho que ele sempre assim, vive mudando. E o que ele mudou foi que ele tirou daqui de cima a parte de faturamento e colocou aqui, nesse ícone. E basicamente foi isso que ele mudou. Aqui na palestra, a gente vai falar de duas métricas do Analytics, que ficam em colunas. Tá? Quando você clica em colunas, você pode incluir aqui no seu relatório, no seu dashboard, várias métricas, como, além de CPC, de impressão, você pode incluir conversões, conversão assistida, se você integrar com Analytics. Você pode incluir parcela de impressão, várias métricas para você acompanhar melhor a sua campanha. E eu vou falar também de dimensões. Aqui em dimensões, você acompanha, são relatórios mais detalhados, você acompanha qual o horário do dia que você tem mais conversão, qual o dia da semana. Aqui. Essa é a aba de colunas, que eu falei primeiro, tá? Que você pode colocar várias métricas que vão ser incluídas na planilha, tá? No seu dashboard. Tipo de campanha, URL. Aqui a gente tem conversão assistida, conversão uma por clique, funil de pesquisa, que você consegue integrar com o AdWords e saber aquele funil de conversão do AdWords. Você consegue saber se teve conversão assistida, se o usuário viu o seu anúncio, não clicou e comprou depois, então você consegue saber. E aqui em cima, na aba Dimensões, você também consegue saber várias outras métricas. É o que eu falei, dia da semana que você tem mais conversão, horário, qual mês, qual estado. São várias métricas. E agora eu vou falar para vocês, por coincidência, são 13 dicas, né, em homenagem à Copa. São 13 dicas que, assim, não foi de propósito, eu contei, fiz até o final, deu 13. O Google que deu a ideia hoje de colocar o Zagallo. São 13 dicas. Tá. A primeira é que a conversão do AdWords nunca vai ser igual à do Analytics. Nunca. Tá? Por quê? Porque o AdWords ele conta a conversão como sendo o dia do clique. Se o usuário clicou no anúncio no dia 20 de maio, vamos dizer assim, e converteu agora, dia 11 de junho, o AdWords vai contar a conversão como se fosse no dia 20 de maio. Já o Analytics, ele conta o dia da conversão, que foi hoje. Então, essas duas métricas nunca vão ser iguais. Tá? Sempre... Não pense que você colocou o script errado, que tem alguma coisa errada, porque não. Tá? Sempre vai ter um número diferente. Outra métrica que eu uso bastante é o índice de qualidade. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Assim que você inclui uma palavra-chave no AdWords, ele te dá um índice de qualidade da palavra, que vai de 1 a 10. Tá? Geralmente, quanto maior
Quanto maior o índice de qualidade, quanto mais próximo de 10, menos você vai pagar pelo CPC. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho índice de qualidade 10, o CPC 8 centavos. Aqui eu tenho índice de qualidade 4, e o CPC 51 centavos. Então, criem grupos de anúncio bem segmentados. Tá? Se você vai criar um grupo de anúncio e tem palavra-chave geladeira, por exemplo, não coloque no anúncio refrigerador, coloque geladeira. Tá? Porque se a palavra-chave da sua campanha tiver no seu anúncio também e tiver na landing page, você vai pagar menos. O seu índice de qualidade vai ser maior, tá? Porque o índice de qualidade é medido por 3 itens. Palavra-chave, seu anúncio e a landing page. Outro dia eu até fiz um teste. Eu criei um anúncio aleatório, né, com uma palavra, e não tinha nada a ver com a palavra-chave da campanha. Era semelhante, mas não tinha a palavra no anúncio. Essa palavra custou para mim R$ 2,05 por aí. Quando eu mudei o anúncio, coloquei a palavra, né, que eu estava trabalhando no anúncio, passou para 35 centavos. Então, assim, façam testes. Tá? Se o seu índice de qualidade ficou baixo, muda a palavra, faz teste. Porque, assim, as pessoas reclamam, pô, o AdWords está caro, está me cobrando, sei lá, R$ 7 por uma palavra-chave. Nem sempre é porque aquela palavra é cara. É porque o seu índice de qualidade é baixo. Então, você otimizando, você vai ter um custo menor. CTR, né? Taxa de cliques. É cliques sobre impressão. Então, se você tiver 5 cliques e 1.000 impressões, a sua CTR vai ser 0,5. Tá? Na rede de pesquisa, uma boa CTR normalmente tem 1%. Esse 1%, né, que quem fala que é bom é o Google. Eu acho muito baixo, 1%. Eu acho que deve ter em torno de 4%, por aí. Tá? Mas, para o Google, é bom se for 1%. E lembrando, rede de pesquisa, a CTR é sempre mais alta do que rede de display. Rede de display tem um alcance muito maior. Tem, geralmente, sei lá, 10.000 impressões, 20.000 impressões por dia, que é bem maior do que rede de pesquisa. Taxa de conversão. É conversão sobre clique. Né? Você tem que avaliar a performance da sua landing page. Por exemplo, eu coloquei analisar a taxa de rejeição, né? Porque se você tem muito clique na sua campanha, no seu anúncio, e não converte, cara, o teu erro não está no anúncio. O teu erro não está na palavra-chave que você colocou na campanha. O teu erro está na sua landing page. Analisa se ela realmente é atrativa, se ela converte, sabe? Às vezes, eu tenho um cliente que ele, às vezes, quer fazer uma campanha de AdWords, mas eu falo para ele, olha, você tem que, primeiro, corrigir o seu site. O seu site não tem um botão de conversão, não tem, sei lá, um formulário de contato. Então, eu vou jogar o usuário para aquela página e ele não vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. Então, você vai gastar dinheiro à toa. Então, assim, se a sua taxa de cliques é alta e a sua conversão é baixa, vê a sua landing page, vê se ela realmente está convertendo, vê se você pode melhorar alguma coisa. Usa o Analytics, vê o que o usuário faz quando chega no seu site, se ele realmente sai, se ele procura outra página. Então, dá uma olhada nisso. Custo por conversão. Tá? Você tem que saber o quanto que você tem que gastar para uma conversão. Esse é o básico. Até porque quando você quer aumentar, por exemplo, eu quero... a minha meta, a gente lá na Americanas, a gente tinha sempre fazia meta. Né? A meta do mês que vem vai aumentar, sei lá, em 30%. É fictício. E a gente fazia esse cálculo. Pô, quanto que eu tenho que gastar para uma conversão? De gastar, sei lá, R$ 5. Pô, então eu vou aumentar o meu orçamento em tanto,
que eu vou conseguir chegar naquela meta. Então, é sempre bom você saber quanto que você tem que gastar para uma conversão. Tá? Ele, geralmente, essa métrica é mais analisada no nível de palavra-chave. Tá? Porque quando uma palavra-chave, sei lá, gasta R$ 20 e não vai muito bem, né, você tem que pensar, pô, será que vale a pena continuar com aquela palavra? Pô, tem uma aqui que gasta R$ 1 por conversão, não sei. Então, faz teste, vê se aquela palavra realmente vale a pena. Tá? E você pode analisar também no nível de palavra-chave, no nível de grupo de anúncios, ou no nível de campanha. O ROI. ROI é retorno sobre investimento. Tá? É você direcionar o ROI para a campanha, direcionar o orçamento, né, o investimento, para a campanha que tem melhor ROI. Tá? Não adianta você ficar tentando, semana por semana, otimizar uma campanha que não dá certo. Tá? Às vezes a gente fala, poxa, mas eu quero muito que aquela campanha dê certo, eu vou tentar otimizar, sei lá, aumentar o CPC, ou então, não sei, colocar mais palavras-chave. Cara, se não dá certo, você tentou várias otimizações, não deu certo, eu costumo testar por 1 ou 2 semanas. Tá? Se não deu certo, pausa, cria outra campanha, direciona o orçamento para outra campanha que você tiver. Tá? Não fica tentando... você já tentou de várias maneiras e não deu certo, direciona para outra campanha. Esse parece meio difícil, né? Parcela de impressão. Vamos lá, é o número de impressões recebidas pelo número estimado de impressões que você estava qualificado a receber. Essa é uma descrição do próprio AdWords. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tinha uma campanha e ela apareceu 70 vezes no Google. Aí chegou no final do dia, não sei, 6 horas da tarde, a campanha acabou o orçamento. E você deixou de aparecer 30 vezes. As pessoas buscaram, continuaram buscando pela sua palavra-chave, mas você não apareceu, porque você não tinha orçamento. Então, você apareceu 70 e não apareceu 30. Então, a sua parcela de impressão no Google, nesse dia, foi 70%. Tá? E a sua parcela de perda de impressão, que é o próximo slide, 30%. Tá? Essa métrica, você consegue identificar o que você consegue, oportunidades em potencial de obter mais cliques e impressões. Então, você consegue saber, pô, aparece 70% no Google. O que eu posso fazer para aparecer 100%? Você sabe até onde você pode ir, você sabe por que você não está chegando até lá, você sabe como fazer para melhorar. Essa métrica você vê no nível de campanha, tá? Grupo de anúncios e palavra-chave. Eu costumo analisar bastante isso, porque, ainda mais quando a campanha é muito nova, né? Eu tenho, por exemplo, uma campanha nova que subiu semana passada, que eu tenho que acompanhar, lógico, diariamente. E eu sempre estou olhando, poxa, será que essa campanha está aparecendo bastante? Será que essa palavra específica está aparecendo? Por que não está aparecendo? Será que eu posso aumentar o CPC? Será que eu posso fazer alguma outra otimização? Que é a parcela de impressão perdida. Tá? Nessa métrica, tá, você consegue saber por que a sua palavra-chave ou a sua campanha não está aparecendo. Aqui eu tenho um exemplo. Essa campanha está aparecendo 18% só no Google. Então, no tempo de 100%, ela aparece só 18%. Por quê? 24% das vezes, ela não aparece porque o CPC está baixo. Então, você pode aumentar o CPC. Quase 62% não aparece por causa do orçamento. Então, você aumenta o seu orçamento. Tá? Então, isso é muito bom. Eu costumo usar bastante essa métrica, porque eu consigo saber o que eu posso fazer para otimizar. Tá?
ou aumenta o orçamento, ou então aumenta o CPC. Tá? Lembrando que essa métrica aqui, de classificação, é mais da rede de pesquisa. Tá? A rede de display, a gente não tem essa métrica de classificação. Esse outro relatório também que a gente usa bastante, ainda mais em e-commerce, né, que você tem que focar mesmo nas áreas que você tem o maior ROI. E eu costumo usar bastante, porque, por exemplo, nesse print, a cidade com maior ROI era o Ceará. É fictício. Aqui eu tenho São Paulo. Então, assim, você conseguindo saber em qual estado, em qual cidade a sua campanha tem um melhor ROI, né, tem melhor desempenho, você consegue alterar o CPC, colocar um CPC diferenciado para essas cidades. Tá? Então, quando você vai criar a sua campanha, você geralmente coloca na configuração Brasil, né, para atacar o Brasil todo. Você pode incluir também São Paulo, Rio, né, que São Paulo e Rio vão aparecer nas suas configurações, você consegue colocar um CPC diferenciado. Por exemplo, para o Brasil, para o resto do Brasil, eu tenho 50 centavos de CPC. E para Rio e São Paulo, eu tenho 80 centavos. Então, para Rio e São Paulo, eu estou pagando mais caro, porque lá o meu ROI é maior. Você pode segmentar por dia também. Tá? Essa campanha, por exemplo, ela não funcionava na quarta-feira. Tá? Então, você pode saber qual dia a sua campanha também funciona melhor. Tá? Geralmente, no final de semana, muitas campanhas diminuem o CPC. Final de semana geralmente não é muito bom, então eu vou diminuir o meu CPC, sei lá, em menos 50%. Então, você consegue analisar em qual dia da semana o seu CPC, ou o seu ROI, ele é maior e consegue destinar, né, o seu tráfego para aquele dia que é melhor para você. Tá? Então, você consegue segmentar por horário. Por horário... Passou? Não, né? Tá. O horário é o próximo. Mas você consegue segmentar por horário. Eu tinha campanha, por exemplo, que chegava meia-noite, 1h da manhã, e a campanha era muito acessada, né? Gastava muito dinheiro, porque a campanha era sobre dinheiro. Então, era sobre investimento financeiro, sobre dinheiro. Então, quando chegava meia-noite, 1h da manhã, nossa, bombava. Então, eu tive que pausar a campanha entre meia-noite e, não sei, 3h da manhã, porque acabava com todo o meu orçamento. Eu não sei, acho que deve ter internet de escada ainda, né? Quando chega meia-noite, o pessoal entra e realmente, assim, você pode pausar a campanha no horário que não for bom para você. Tá? A não ser e-commerce. E-commerce geralmente fica o tempo todo no ar. Mas se o seu site, se o seu segmento não precisar, você pode pausar a campanha. Tá? É o que a gente faz bastante quando tem que ficar 24 horas no ar, diminuir o CPC em alguns horários. Então, sei lá, de meia-noite até 6h da manhã, você pode diminuir o CPC. Você está lá aparecendo, mas você não está sendo muito clicado e não está gastando muito. Então, você diminui o seu CPC. Você pode segmentar também por dispositivo. Lógico, né? Quando o site é otimizado, né? Quando ele funciona bem, celular, você pode segmentar. Hoje em dia, o AdWords ele não tem essa opção, né? Mais de, eu quero aparecer só em desktop. Eu quero aparecer só em mobile. Não, ele coloca tudo junto. Sabe? E o que você pode fazer quando você for configurar o CPC de cada um dos dispositivos, colocar um CPC diferenciado. Então, por exemplo, meu site não é otimizado, então eu não quero aparecer para mobile. Então, eu coloco CPC normal para desktop e coloco um CPC bem lá embaixo mesmo para mobile, porque eu não quero aparecer. Né? Antes era mais fácil, que eu escolhia lá, eu quero aparecer só em desktop e não em mobile.
não em mobile. Hoje não dá. Aqui, nessa métrica, se o seu site, né, for otimizado, se você tiver uma campanha ativa para mobile, você consegue saber, tá? Quantas conversões eu tenho para computador, quantas eu tenho para celulares, quantas eu tenho para navegadores. Isso tudo tem no dashboard, tá, do Edo. Estou falando para vocês aqui, mas todas estão naquela aba de colunas, que eu mostrei no início, ou então em dimensões. E aqui a gente tem o funil multicanal. Tá? Essa métrica eu acho super importante, mas quase ninguém usa. Quase ninguém que eu digo, não. Eu acho que nem tanto os analistas, né? Acho que eles usam bastante. Mas os donos, né, de empresa, acho que eles não levam muito em consideração o funil multicanal. Né? Pelo menos pelos lugares onde eu passei, as pessoas só queriam saber qual foi o canal que deu conversão. Né? Tipo, eu falava, não, mas aqui, o meu canal, Edos, ele que gerou a conversão. Começou por ele. Tá, ele converteu no orgânico, mas o meu canal começou. Né? E eu acho que, não sei, mas até acho que o Rui pode falar melhor, não sei, mas quase ninguém usa. Não é. Tem quantos anos já o funil? Tem 3 anos, eu acho. Não sei. 2 anos. 2 anos. Que bom, espero que mude, porque, pelo menos nos lugares onde eu passei, as pessoas só queriam saber qual canal que deu conversão. Né? E o fato do funil, assim, de a gente poder integrar o AdWords, essa parte de funil multicanal no AdWords, né? Isso melhorou bastante, porque antes a gente não sabia. Né? O usuário clicou numa palavra-chave, mas converteu pelo orgânico. A gente não sabia qual palavra-chave gerou aquela conversão. Né? A gente, na maioria das vezes, pensava, essa palavra é muito ruim, eu vou tirar. E, na verdade, ela que gerou. Então, integrando o Analytics com o AdWords, você consegue saber, tá, aquela palavra não foi a responsável direta pela conversão, mas ela teve uma participação ali. Então, agora ficou muito mais fácil. Antes, eu lembro que surgiu o primeiro funil multicanal no Analytics, depois de 2 meses, eu acho, integrou no AdWords. Então, eu ficava uma aba, o Analytics, uma outra aba, o AdWords, tentando entender. Daí, integrou, ficou muito mais fácil. Então, você consegue saber qual canal gerou a conversão. Tem uma outra opção aqui no funil multicanal, que você consegue saber qual é a palavra. Então, aqui no caminho, ele te diz qual foi a palavra. Né? Então, fica muito mais fácil você entender também qual campanha está indo melhor ou não para você. E é só isso. Obrigada, gente. Tá, espero que tenham gostado.
Eu lembro dele. Você foi numa palestra minha. Sim, boa noite. Minha pergunta era, essa multicanal, o funil, você pegou do AdWords ou do Analytics? Aquele print era do Edward. Ah, ok. Não, desculpa, do Analytics. No Analytics. Mas Isso. no Analytics você consegue ver qual palavra dentro desse tempo converteu. Não só qual canal. Isso, você... no item coluna, no coluna, você consegue incluir uma aba, né, no seu relatório e você consegue saber qual palavra gerou a conversão ou qual palavra participou daquela conversão, mas não foi o último canal. Então, você consegue saber todas as métricas do funil multicanal no AdWords, tá? Ok. Então, ele vai mostrar tal palavra em orgânico ajudou outra palavra em... Não, isso não. Ele consegue mostrar qual a palavra do AdWords o usuário clicou no anúncio, Sim. né, mas não gerou conversão. Por exemplo, ele buscou por geladeira, que foi o exemplo, e clicou no seu anúncio. Tá? Mas depois, sei lá, de 5, 10 dias, ele entrou pelo tráfego direto e comprou. Uhum. Tá? No seu AdWords, não vai aparecer como conversão direta. Sim. Vai aparecer como uma conversão de interação assistida, isso, assistida. Então, a conversão assistida, você vai saber que aquela palavra não foi o último canal, né? Mas ele ajudou na conversão. Tá, ok. Como que a gente otimiza os funis multicanais? Bom, a análise de funis multicanais é justamente uma análise que vai permitir para a gente entender qual que é o tipo de mídia do mix que eu estou investindo, como que elas estão se relacionando e como é que a gente está chegando na conversão. Ou seja, né, fazendo a analogia que acho que todo mundo faz, que é com futebol, é a gente entender, então, como que o time de mídias aí está jogando para chegar no gol. Ou seja, o meu usuário pode ser que ele não conheça meu produto. Ele tem uma primeira exposição através de uma mídia de display. Ele já vai, talvez, ter isso na cabeça, nem clicou. Numa segunda vez, ele viu esse anúncio e clica. Entrou, mas não converteu. Depois ele pode, quem sabe, pesquisar, né, o meu produto e aí sim converter. Nesse exemplo que eu dei, a gente passou por 3 fontes de tráfego, né, onde em uma delas o cara nem chegou a entrar no site, ou seja, a gente não atribuiria nada para ela, mas a gente conseguindo entender justamente como, né, esse time de mídias está jogando, a gente vai atribuir para cada uma delas um valor, ou seja, um peso para essas conversões. A partir daí, a gente consegue otimizar melhor nossos canais, porque a gente vai saber como essas mídias estão interagindo. Certo? Sim, só tenho outra pergunta. Eu sempre vejo, eu tenho um problema com campanhas, pensando as palavras precisam estar nas primeiras 3 posições ou na primeira página. Qual que você lida com isso? Você só quer que ele apareça na primeira página ou realmente nos 3 primeiros lugares? Porque esse realmente aumenta o meu CTR, mas também aumenta o custo de conversão. Então, eu sempre fico confundindo assim isso. Eu sempre costumo priorizar os 3 primeiros lugares. Tá? Mas nem sempre o primeiro lugar é o melhor para você. Às vezes é muito caro, né, chegar lá e não compensa. Eu tenho até um exemplo. A Oi Fotos, ela tinha um anúncio há um tempo atrás que, por exemplo, a impressão de fotos com ela era 8 centavos. E na concorrência era 10 centavos. E a concorrência usava o preço no anúncio. O que ela fez? Colocou no anúncio. Impressão de fotos a 8 centavos. Então, ela mesmo estando na 3ª posição, ela chamava mais atenção. Sim. Então, assim, analisa a concorrência. Vê se você pode colocar um anúncio que chame mais atenção, que seja mais atrativo. Nem sempre o primeiro lugar é o melhor. Tá? Então, assim, eu sempre costumo colocar nas 3 primeiras posições. Sim. Eu faço isso também, só queria saber o que você achava. Sim. Na minha opinião, a gente não precisa se focar só nas primeiras 3 posições. Tá? A grande questão é,
quanto mais alto para eu aparecer, lógico, dependendo de quality score, né? Mas a tendência é, quanto mais alto eu vou aparecer, principalmente para termos non-branded, né? Ou seja, que são palavras que não têm nada relacionado à minha marca, né? Um termo genérico, tipo calça, geladeira. Aí, bom, o que a gente precisa tentar ver é justamente o quanto eu posso pagar, né, para que aquela conversão me valha a pena. Quanto mais alto eu tiver na SERP, provavelmente mais cliques eu devo estar recebendo, né? Lógico, tem essa situação, né, onde o meu anúncio está concorrendo com outro que não vai fazer tanto sentido. Mas, assim, se você tem muito pouco budget e para um termo específico você está com uma posição média na 5ª posição e, mesmo assim, o seu anúncio está tendo conversão e está convertendo bem e você não tem mais grana para investir, fica na 5ª. Você não está perdendo nada. Né? O grande lance do AdWords é você realmente ver se está te trazendo retorno ou não. Sim. Então, se apoia nos dados. Sim, obrigado. Analisa bastante qual é o valor médio do seu produto. Tá? Se ele for um valor médio baixo, realmente não vai compensar brigar pelas primeiras posições. Tá. Oi, boa noite. Você falou da diferença de conversão vista no Analytics e no AdWords. E eu queria saber o seguinte, você falou que no AdWords conta a conversão no primeiro dia do clique, certo? Então ele pega retroativo. Se eu analisar um dia, no dia seguinte esse dia pode ter aumentado. Pode. Tá. E no final da campanha, não deveria pegar igual nos dois? Se eu pego um período fechado já, depois de alguns dias, não deveria pegar igual? O AdWords, ele pode... ele tem uma janela de conversão de 30 dias. Você pode configurar para 10, para 20, até 30 dias. Então, se você quiser realmente comparar as duas métricas, espera esses 30 dias passar. Tá? Essa é a minha sugestão. E ver se as duas estão corretas, estão batendo. Tá? Aí você pega retroativo. Se não estiver batendo, qual das duas é mais confiável? Qual das duas? Acho que não sei. Essa, assim, a questão que, por exemplo, no Facebook também, no Facebook Ads, a diferença é muito grande do que o Facebook dá para o que a gente vê no Analytics. Assim, absurda, a diferença é absurda. Assim, nesse caso, nem tanto, mas no caso do Facebook... Obrigada. Essa questão da diferença do Facebook com o Analytics, acho que foi semana passada, eu até estava falando com uma pessoa do Facebook e comentei isso. Né? Poxa, eu tenho campanha no Facebook e é uma diferença muito grande. Né? Você tem aquela página de conversão do Facebook Facebook Ads, e geralmente é bem maior. Não sei se é o seu caso. Mas no Facebook Ads a conversão é bem maior do que a do Analytics. Eu costumo, né, assim, confiar mais no Analytics. Eu costumo taguear o URL e acompanhar no Analytics, porque a conversão do Facebook é bem maior. Não sei por quê. Mas o que o coisa que o Rui até falou ali, que o Analytics ele é por amostragem. E o AdWords, então, acho que é mais real, né? Isso, dependendo do volume de dados, você pode entrar amostra e realmente você pode
com o volume bem alto. Para qual? Exatamente. Quando você chegou no nível desse porte, né, você já está precisando de uma ferramenta que não te traga amostragem, uma ferramenta paga. Né? E quando você, a partir do momento que você está com essa ferramenta instalada, você pode sempre continuar se guiando por lá sem amostragem. Mas o Primo também tem amostra, né? Oi? O Primo também tem amostra. Não. Essa parte não, as outras coisas... Não. Você pode zerar. Você tem como zerar 100%. Sim, sim. Inclusive, é no Google Premium que você consegue se plugar no Big Data do Google Analytics, como chama? Big Query, onde você vai extrair os dados como se fosse da base original, sem tratamento nenhum. Mesmo no site de Mesmo no site de Eles passam o número de hits até que você pode ter, mas que é para mais de 1 milhão, assim, para todos, pelo menos todos os sites brasileiros que eu sei que tem, Google Premium. Alguma dúvida? Qual o índice de qualidade mínimo para você assim, olha, a partir daqui eu vou parar com essa E quanto menor o índice, mais caro você paga. Então, em campanhas minhas, eu tenho índice de qualidade 1. Né? E continua aparecendo. É raro aparecer, mas eu continuo aparecendo. Né? Depende de quanto você quer gastar. Se você tiver para gastar, você consegue colocar um CPC bem maior e o índice de qualidade baixo. E se estiver dando ROI, É. de qualidade, eu acho que o resultado está vindo. Nesse caso, às vezes você tem que melhorar a landing page, você tem que fazer outras ações, às vezes você não consegue melhorar uma landing page, aí por isso tem um índice de qualidade pior, mas enfim, mas eventualmente você está melhorando conversão mesmo assim, pode valer a pena, mas o ideal é justamente trabalhar para melhorar esse índice de qualidade para conseguir pagar o CPC melhor. Tem algumas campanhas que a gente não vai desenhar para ela ter um índice de qualidade bom. Tá? É importante a gente lembrar que o fator que compõe, tem maior peso no índice de qualidade é o CTR, ou seja, é o quanto esse anúncio é clicado versus o quantas vezes ele foi visualizado. Quanto maior for esse CTR e essa atratividade dele, maior vai ser o seu Quality Score. Muitas vezes a gente pode fazer uma campanha para tentar atacar um concorrente. Então, né, eu sou vendo sapato Schutz e quero ir para cima da marca Anabella. Eu posso colocar o meu anúncio Schutz para aparecer quando procurarem por Anabella. Né? No momento que eu estou fazendo isso, eu já vou aparecer com o meu anúncio falando a marca Schutz e tal. Para o usuário que procurou a Anabella, já existe uma tendência menor de clique, certo? Então, assim, essa é uma campanha que, do jeito que ela está desenhada, ela é justamente para eu mostrar mais a minha marca para um cara que está com um mindset de outra marca, né? E é uma campanha que, naturalmente, já é desenhada para ter menos clique do que teria a campanha da Anabella. Né? Então, é uma campanha que, naturalmente, vai ter quality score pior, mas qual que é o meu intuito no momento que eu desenhei essa campanha? É tentar atacar mais aquela marca. Então, a grande coisa é ver se a conta está fechando nessa estratégia, está funcionando a minha estratégia. E palavra-chave com índice de qualidade bem baixo, por exemplo. Não sei se com você, mas raramente tem até um alerta do Google AdWords, né? Assim, essa palavra-chave raramente exibe anúncio. Então, ele não mostra o seu anúncio sempre que o usuário procura por aquela palavra-chave. Tá? Porque o índice de qualidade é muito baixo. Isso acontece até muito também com campanha de concorrência. Então, o índice de qualidade é sempre muito baixo. Uma dúvida, eu fiz aquela certificação online do AdWords, eu tinha uma pergunta lá que... na prova de certificação do AdWords tem uma pergunta que ele pergunta assim, o índice de qualidade ele é multiplicado pelo custo por clique para definir quanto é realmente o meu bid? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um bid de 2 centavos.
Aí se eu tenho qualidade 10, é como se ele tivesse a força de um bid de qualidade de 20 centavos que tem a qualidade 1. Entendeu? Como se ele estivesse multiplicando a qualidade pelo valor que eu pago para definir a força do meu bid. E ele não diz a resposta se você acertou ou não. Eu fiquei muito na dúvida, porque ele perguntou isso para mim 3 vezes. Na mesma prova? Na mesma prova. Eu passei com nota bem alta, na verdade. Então, eu acho que eu botei que a multiplicação, na verdade, a primeira vez eu botei que não, e depois eu passei a botar que sim, porque como ele passou... aí botou que sim, aí ele falou, primeira não, depois sim, e perguntou a terceira vez, eu botei sim de novo. Você tem alguma ideia de... Eu não lembro como é que é o cálculo, você sabe? O cálculo, ele chama edge rank. Explicação, mas eu não... Uhum. Todo leilão do AdWords o que vai para disputar é esse edge rank. Edge rank é a multiplicação direta do quality score multiplicado pelo seu CPC máximo que você está disposto a pagar, tá? Não é esse o CPC que você vai de fato pagar. Sim, sim. Ah, bom. Obrigado. Bom, uma pergunta, quer dizer, essa questão de comprar a palavra-chave concorrente, aproveitando aqui para criar um debate, né? Intriga. Uma intriga, né? Mas é muito comum, né? Cada vez mais. E algumas empresas, né, tomam iniciativa de proteger ali determinada palavra-chave que é protegida, né? Tem uma marca patenteada, etc. Como é que vocês veem esse tipo de ação, né, de estar realmente indo lá, comprando a palavra-chave da concorrência e tudo mais? É o que eu vou falar. A gente usa estratégia, assim, às vezes, de comprar a palavra-chave da concorrência. Eu acho válido, tá? E até quando é lançamento de algum site, eu quero que ele seja conhecido. Então, eu acabo usando essa estratégia. Ou então, quando eu sei que o meu concorrente ele está com uma promoção, não sei, vamos ver. Magazine Luiza está dando um prédio, não sei, ele está divulgando bastante isso. E eu coloco também isso na minha campanha. Então, eu costumo usar bastante, tá? Lógico que eu vou ter que pagar mais caro para isso, eu não vou ter um resultado tão bom, mas eu costumo usar. Tá? E sempre se vocês não quiserem, né, se vocês forem um dos concorrentes e acharem isso muito ruim, tem uma opção no AdWords de você proteger a sua marca. Tá? Então, se você sabe que o seu concorrente está usando a sua marca indevidamente, você pode, pelo AdWords, tem um formulário, tá? pelo suporte do AdWords, tem um formulário onde você pode proteger a sua marca. Então, você coloca informações lá da marca, do INPI, se eu não me engano, qual é o número do INPI, registro, e você consegue proteger. E você pode indicar, né, reclamar para o Google e falar quem está usando a sua marca. Olha, o concorrente tal, a empresa tal está usando a minha marca. Ele é obrigado a tirar. Tá? Então, se você não quiser, você pode fazer isso. O próprio Google ele já vai tirar quando você consegue fazer essa proteção de marca. O detalhe é que o pedido desse formulário ele é bem demorado e tal. E não é para toda marca que você vai conseguir proteger, tá? Eu trabalho no mercado de telecom e a gente tem nomes sensacionais, né? Hoje, claro, Pico, são 3 palavras que super não estão no nosso cotidiano, né? Essas 3 são muito protegidas, tá? Porque são palavras do cotidiano, não dá. Oi? O detalhe tá? O grande detalhe Apple é protegida. Não pode usar. Não pode usar. Mas uma coisa que é importante se pensar antes de sair pedindo para o Google bloquear palavras será que vale a pena eu bloquear minha marca? Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso de montadoras de automóvel, por exemplo, é uma péssima estratégia. Porque a montadora quer mais que todas as concessionárias falem e estejam patrocinando, por exemplo, a palavra Ford. Né? Então, é terrível para eles fazer esse tipo de coisa. Então, não pensa só
Esse exemplo que ele deu, você falou da Apple, a Apple não autoriza usar iPhone. Então, se eu sou de algum e-commerce, eu não posso usar iPhone no meu anúncio. Eu tenho que usar celular. Celular desbloqueado, não sei. Eu não posso usar iPhone 5, iPhone 4. Isso também não é permitido. É ruim, né? Gente, e lembrar que marketing de guerrilha não nasceu com AdWords. Isso aí é muito mais antigo, era comum em Olimpíada, Copa do Mundo, aparecer, a Adidas compra a Copa do Mundo e aparece a Nike num prédio do lado do estádio. Normal. Ah, é. Ela não é patrocinadora e tal, mas é a única empresa que faz futebol internacional. Então eles fizeram aquela propaganda deles trazendo os jogadores para cá, que foi incrível. Né? E o Netflix também, não pode usar termo Copa, que foi sensacional esse ano. Ainda que eu acho que se a gente for pensando agora nessa questão de, não, vamos fazer campanha usando o termo do concorrente, acho que assim, como o Rui falou, marketing de guerrilha é antigo e é uma das facetas do marketing. É a que eu mais adoro e que eu acho mais legítimo? Não, mas eu jogo pelas regras do jogo. Né? Então a gente sabe, lógico, vou sempre auxiliar o meu cliente no momento que ele vai fazer uma campanha dessa para eu falar, olha, essa é uma campanha que vai ser pior percebida e tal, vamos ver direito como a gente vai montar esse anúncio, para ele não ter uma percepção errada da marca, né? Eu acho que desde que se tenha esse tipo de preocupação é uma coisa nova. Depende meio que do modelo de negócio, né? Se você tem um revendedor, por que você vai proteger a sua marca? Eu vendo bis. Pô, a lojas americanas vendendo bis, é o tio da esquina vendendo bis, todo mundo vendendo bis. Por que eu vou proteger essa marca? Não faz sentido nenhum, né? Então, se tem intermediário, não vale a pena. Bom, mas a Apple protege o iPhone. Mas ela vende os iPhones. Porque ela tem uma estratégia de venda direta, né? Muita gente tem uma estratégia multicanais, no sentido de, não, eu trabalho com distribuidores ou com revendas e com varejo de uma maneira geral, e o meu objetivo é que todo mundo venda o meu produto. A Apple não, tem uma estratégia mais de vender diretamente mesmo, através do canal próprio. Então, para dizer a verdade, tem a cara, né? Muito Apple fazer isso, né? Mas de certa forma não está errado por causa dos iPhones, enfim. A Apple cresceu muito com base nessa estratégia. Eles não liberam mesmo. Até quando... Mesmo isso, o Google antes ele era um pouco mais chato, né? Para as marcas protegidas a gente não podia. Agora a gente pode pelo menos comprar a palavra, pode. Né? Eu não posso colocá-la dentro do meu anúncio, mas porque o insertion dá. Mas o grande detalhe eu acho que a tendência é que libere geral. Porque, se a gente for pensar, o próprio Google, para ele, é um trabalho ficar gerando listas de palavras que ele tem que bloquear e checar, né, a cada subida de anúncio. Então, assim, é um trabalho que eles têm e sempre que tem mais gente querendo anunciar e comprar uma determinada palavra, isso vai aumentar a concorrência, vai aumentar o leilão, quem ganha mais dinheiro? Ele mesmo. Tá? Ou seja, é um trabalho que ele faz de proteção de marca hoje para que as marcas continuem anunciando lá, mas cada vez mais é evidente que não dá para não anunciar no Google e fazer marketing digital. E eles vão falar, então tá, liberou geral, quem não quiser não anuncia aqui. Né? A grande maioria não vai ter opção de sair, porque o search é muito importante. Então, a meu ver, a tendência é que Ele tem esse problema, né, de perder verba, por outro lado, tem risco de processo, né? Enfim, é uma questão que tem que ser pesada, né? eu acho que o risco de processo é menor porque a ferramenta é dele. Mas em tese, se você tem uma marca protegida, mesmo digitalmente, se você está ganhando né, se a outra pessoa está usando, pode acontecer. É claro que a questão legal não anda, né, nem um pouco na velocidade que deveria, muito menos na velocidade do marketing digital, mas é uma questão para ser pensada. Eu acho que isso não é um problema agora que se eu vi meu nome lá e eu não quero que ele apareça, ele não vai aparecer. Então eles já criaram uma alternativa para nome, que é a sua marca pessoal. Então isso funciona a mesma coisa para a marca. Não vai ser um problema ele filtrar isso. Ele ganha dinheiro com isso. Se a marca bater o pé e investir muito, eu acho que ele também não vai. Bem por aí. O dinheiro vai falar mais alto que o certo ou o errado.
Bom, vou passando aqui pelos itens para a gente ir lembrando, para ver se tem mais dúvidas, né? Então, a gente tem aqui, vou passar ali o microfone. Oi, boa noite. Eu vou perguntar uma coisa que nem está na apresentação, na verdade. Eu cheguei atrasado, não sei se estava no início, mas acho que não. Quem trabalha com AdWords sabe que a gente precisa de tempo, né, para otimizar. Às vezes você está com várias campanhas ativas e fica bem complicado. Eu queria saber das ferramentas de suporte que a gente tem para auxiliar na otimização do tempo, ferramenta de automatização de processos, assim, se vocês têm alguma que vocês recomendam, se vocês usam. Hoje eu não, na DP6 a gente não está trabalhando diretamente com nenhuma delas, até porque, como eu sou fornecedor de algumas ferramentas que fazem bid managing e fazem esse tipo de otimização, no meu caso o que eu vou fazer se você tem interesse em uma, eu vou entender qual que é a sua necessidade, quanto que você tem para gastar e tentar te indicar a melhor. Tá? E eu trabalho sempre com a que foi selecionada pelo meu cliente. Tá? Agora, para falar algumas assim, em relação a bid managing, tá? A gente tem DS3 do Google, Marin, Kensho, o Adobe Edlins já está fazendo isso, o próprio DoubleClick Bid Manager, que eu acho que ele vem junto com o DS3, também faz esse tipo de otimização. Tem uma outra que é muito mais barata e que faz alguma otimização que dá para, assim, muito do que essa ferramenta faz a gente já fazia dentro de casa no braço. Mas ela chama, vocês lembram, pessoal, Admatic? Aquela Admatic. Admatic é uma ferramenta que você consegue automatizar bastante coisa, que você cria regras, né? E ela já vai fazer uma série de coisas automatizadas. Ela é bem diferente de todas essas outras ferramentas de gerenciamento de bid, tá? Essas de gerenciamento de bid, elas vão realmente tentar exaurir as possibilidades da sua campanha de lances, palavras-chave que devem ser incluídos por horário, cidade, etc, etc, etc. Ele vai tentar ler todas as possibilidades para chegar no modelo mais otimizado de bid por palavra bem específico. Essa outra ferramenta, a Admatic, ela serve muito mais para subir anúncios padronizados, você monta um template, né? Funciona muito legal para e-commerce. Você monta um template, ele vai rodar e fazer tudo aquilo, montar vários anúncios dinamicamente para todos os seus produtos, e você não precisa ficar, né, investindo o seu tempo em um por um. Porque, para pensar, quando a gente vai montar uma campanha de um e-commerce muito grande, é um pouco difícil saber o que vai vender, o que não vai, o que vai dar ROI. Né? Até porque esse mercado é extremamente oscilante, cada hora vem um player novo com uma oferta melhor ainda e te derruba tal. Então, uma ferramenta dessa pode ajudar muito, porque você cria meio que 1 ou 2 templates de anúncio, ela cria tudo de uma vez automático, e conforme você vai vendo que está dando mais certo, você começa a investir um pouco mais de tempo para deixar aquela campanha melhor. A campanha que ficou assim, com menos busca e tal, mais jogadinha, que de repente é uma campanha que ou o seu preço está mais complicado, ou alguma outra condição está te atrapalhando, você não precisa gastar tanto tempo nela. O detalhe do DCO é que ela não é uma ferramenta. DCO é Display Content Optimizer, tá? Ela não é uma ferramenta externa. Ela é uma ferramenta que já existe dentro do Google AdWords, ela era um beta, acho que agora já é padrão. Então, mas é uma ferramenta bacana, assim, legal você ter testado. O que é o DCO? Tá? O que é esse tipo de otimização? Em cima dos resultados de campanhas que você já tem rodando no Google AdWords, ele vai entender qual é o tipo de canal, né, de veículo onde está sendo vinculado à sua mídia e está trazendo o melhor retorno. E, através de uma análise automática dele, ele vai fazer uma seleção sozinho dos canais. Né? É uma campanha onde a gente já colheu bons resultados. O Acquise, o WordStream, vocês lidaram com essa? Nunca trabalhei vez? com essas duas. Não. Recomendar. Então, beleza. Obrigado. Para mim? Vamos lá. Era. As campanhas de DCO, elas se alimentavam das minhas outras campanhas. Então, era bem engraçado, assim, porque nela não dá para você otimizar, né? Eu lembro que ela era chatinha, que eu não podia ficar mudando muito qual que era o meu CPA objetivo. Então, tinha que deixar um CPA que fosse, tipo, plausível e tal.
e a gente tinha que ficar trabalhando na otimização das outras, mas ela ia aos poucos aprendendo, sim. Como toda ferramenta automática de bidding, ela tem um tempo de aprendizado, mas eu acho que a gente colheu bons resultados. Mas aí foi com o Bid Manager, né? Deve ter sido Kensho, Marinho ou qualquer outro desses. Uhum. Ah, é? Seria melhor, né? É um pouco difícil de saber isso também, né? O que, assim, nem é cliente meu, mas um dos outros clientes da DPC está fazendo um teste agora com o Edlens. E a gente, assim, tem solavancos, não tem como evitar, no comecinho ela vai balançar, mas ela já está melhorando num sentido bem positivo, assim, ela está otimizando legal. Não sei te falar de datas específicas porque não é o meu cliente direto, não é uma campanha que eu acompanho. É que de vez em quando o rapaz lá manda para a gente uns updates assim, e eu vejo que ela já está tomando decisões que a gente tomaria e que estão certas, sabe? Pode ser mais uma fora de tema também. Mais alguma, pessoal? Gente, mais alguma? Pode passar. Alguma pergunta sobre taxa de conversão? Assunto bem interessante aqui para debater, né? Bom, vou perguntar aqui para vocês, só para levantar assim, um debate, né? Bom, a gente viu que para melhorar a taxa de conversão, a landing page é muito importante, né? Porque, na verdade, sem uma boa landing page, a gente pode estar jogando dinheiro fora. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse processo de otimização de landing page, teste AB, um pouco da experiência de vocês? Sim, o que eu costumo fazer na verdade, acessar a página e ver se eu consigo comprar. Pô, eu entrei na página, então o que eu tenho que fazer agora? Cadê o botão? Se for algo que seja muito difícil, é igual aquele livro, né? Não me faça pensar. Você não tem que pensar onde é que está, o que eu tenho que fazer. Você tem que ter ali um botão de conversão. Então, eu tenho feito testes de... Eu tenho criado até umas landing pages, até no Unbounce, não sei se vocês conhecem. O Unbounce é uma ferramenta de criação de landing page. Então, quando eu tenho algum anúncio no AdWords, eu quero criar uma landing page rápida, às vezes eu crio no Unbounce. Então, eu teste de colocar o botão na primeira rolagem ali. Ou então, o que eu tenho ouvido também é de não colocar somente uma conversão na página. Por exemplo, em página onde eu quero que o usuário, não sei, crie uma campanha, ou então compre algum produto. Eu tenho que ter na minha página também um botão de cadastre-se. Eu tenho ouvido muito isso. Não foca a sua página só em uma conversão. Coloca também alguma outra opção para o usuário. Se não converter daquela forma, ele preenche o cadastro. Então, eu tenho feito bastante isso. A gente, como nem sempre eu trabalho produzindo o site, né, a gente acaba fazendo pouca produção efetivamente de landing page. Não é algo que eu tenha muita experiência de fazer, não. Mas, no entanto, a gente vê no dia a dia, quando a gente faz aí diversas análises, que às vezes uma pequena melhoria numa landing page realmente pode fazer diferença. Então, assim, eu acho que é bem recomendável utilizar, sim, uma ferramenta de testes, né? Acho que, a princípio, fazer testes básicos, né? Pelo menos assim, de aumento, de botão, de deixar claro realmente a coisa do não me faça, né, pensar. Mas também, quando você começar, dependendo do produto que você tiver, se ele tiver alguns apelos específicos, pode ser bem bacana trabalhar landing page, né? Por exemplo, então, se eu tenho
um apartamento, em que momentos que ele pode estar sendo comprado por alguém. Então, se eu estou pensando em casamento, ou numa família que vai ter filho, a gente fazer landing pages com essas pegadas é algo que geralmente dá resultado e tal. Né? Então, é super recomendável, mas eu não tenho um caso assim muito específico, a não ser de ajustes mesmo, de melhorias assim em botões e tal. Eu não tenho um caso específico. Que eu gostaria de mostrar mais seria justamente de montar landing pages, cada uma com um teor de uma campanha. Né? Então, aquela campanha minha que fala de brinquedos, fazer uma página de brinquedos mais voltado para meninos, outro mais para meninas, outro mais para uma fase, sei lá, juvenil. Né? Eu acho que isso dá muito certo e deve ser testado. Uma coisa que eu queria só lembrar, por exemplo, se você tem uma campanha que está indo super bem, a campanha, não sei, de iPhone geral, né, e está indo super bem, poxa, analisa qual é o iPhone que está vendendo. Será que é o iPhone 4? Será que é o iPhone 5? Não sei nem qual está, 5S. Vê qual que está vendendo, porque você pode criar uma campanha, um grupo de anúncios só dele, direcionar ele para aquele produto, tá? E não direciona para uma categoria ou para uma linha, né? Analisa a campanha e vê qual produto que está vendendo, ou o que o usuário quer no seu site. Bom, gente, mais perguntas? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou passando aqui até pelos slides para a gente relembrar, né? Então, questão de ROI, não sei se alguém tem alguma pergunta sobre ROI. Parcela de impressão, né? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa questão, essa métrica, né? Relatório geográfico, segmentação por dia, por horário. Parcela de impressão até eu tive dificuldade no início de entender. Sério, eu tive que ler umas 3 vezes. Eu falei, cara, o que é isso? Eu acho que isso aqui tem que ser muito visto quando você tem você tem algo que converte muito bem, e você tem que aproveitar ao máximo, né? Aparecer sempre. E acho que essa é uma métrica fundamental para mostrar e para realmente usar para ajudar a educar todo mundo, porque acho que todo mundo que trabalha com cliente já teve a situação do cliente falar, não, mas eu não estou fazendo campanha de produto, não estou patrocinando a tua palavra? Estou. Mas eu acabei de procurar aqui e não está aparecendo. Isso é muito comum. Então, essa métrica é muito legal para mostrar nesse caso. Meu amigo, ó, no seu caso, a gente tem uma campanha que é pequena e tal, a gente vê por aqui, ó, eu estou cobrindo uma parcela de impressões de tanto. O resto está sendo perdido, eu não estou aparecendo. Né? Porque como o pessoal tem na cabeça que tem que não digitar e aparecer, né, um anúncio, e geralmente o pessoal ainda não clica, né, o que não ajuda no nosso marketing score, que não vai ajudar no todo o resto, mas tudo bem. A grande questão, acho que é legal mostrar esse dado, tá? O problema é que algumas vezes você vai começar a ser perseguido por ele também, porque o pessoal começa a realmente se orientar. Vai dizer, diminuir a cobertura e tal, tem que aumentar. Né? Às vezes, de um dia para o outro, como estratégia, estão mudando, é tudo muito fácil, né? Ter alterações no ambiente de campanha. Essa métrica começa a sofrer, mas eu acho que é um jeito bem legal de você mostrar para o seu cliente, né, quanto você está aparecendo para poder discutir num nível melhor do que procurei uma condição. Então até ele fala, eu quero aparecer mais no Google, né? Estou aparecendo pouco. Aí você fala, pô, mas você está aparecendo 100%, você quer aparecer mais o quê? Isso é legal também para mostrar quando, não, essa campanha está dando certo, eu quero investir o dobro. Eu falo, não dá. Mas as pessoas não estão procurando o dobro, a gente já está no máximo. Então, isso é bem legal. Tem isso, às vezes você já está 100%, você queria investir mais, mas não tem demanda, não tem gente buscando por aquela expressão. Isso até justifica você começar a investir numa campanha de display, por exemplo. Falar, olha, você não tem mais demanda, vamos gerar? Né? E aí você começa a fazer investimento numa campanha de display. Isso é até mais uma métrica para te ajudar a pensar nessa questão do match mesmo. Totalmente. Não adianta você ficar, eu quero aparecer mais para isso, vou testar para essa palavra-chave que não converte tanto, porque você mal aparece para ela. Por que você vai priorizar isso? Deixa no estágio seguinte. Isso está te dando mais retorno como um todo. Né? Até essa questão de landing page, eu trabalho muito mais com SEO e desenvolvimento. Eu sempre tentei aprender muito também de AdWords, porque isso dá um
pensar também nos próximos projetos no começo. Quando você está desenhando o wireframe, como você tem que planejar aquele tipo de coisa. Porque, por trabalhar em muito desenvolvimento, eu já peguei muito projeto que o padrão de desenvolvimento era nenhum. Então, você gerar uma landing page nova, era ter que refazer tudo do zero. Então, até em outros projetos, como trabalhava muito em agência full, conseguia entender um pouco de tudo que acontecia, às vezes até no começo do desenvolvimento a gente já falava, não, para esses projetos específicos, vamos usar um grid tal, que já tem pronto, tem implementado na internet, qualquer um da equipe vai entender, e na hora de mexer são 2 comandos que você troca. Você não vai precisar, nem sempre você vai precisar apelar para a ferramenta de geração de landing page. Porque se você seguir um padrão desde o começo, qualquer desenvolvedor da equipe que olhar o wireframe, que você passar uma informação, ele já sabe que tem que mudar o que está no padrão. Ele começa a fazer cada coisa de um jeito e vira aquela correria louca que a maioria das empresas são. O que atrapalha é fazer esse tipo de coisa, pode otimizar a égua. Projeto mal planejado. E aquela métrica de parcela de impressão, se eu não me engano, ele é atualizado sempre no dia anterior, à tarde, acho que 3 horas da tarde. Então, não adianta você olhar hoje e otimizar por aquele número que está hoje. Ele sempre vai ser otimizado pelo dia anterior. Alguma pergunta aqui, gente, sobre segmentação por dia, relatório geográfico, horário, dispositivo, multicanal, que é um tema quente, né? Muita gente questiona aqui, né? Quer dizer, muita gente ainda tem essa visão de último clique, né? Que é o que realmente aparenta, né? Mas não adianta ter ali um ótimo goleador, né? Já que a gente está na Copa do Mundo, vamos usar a metáfora do futebol, né? Ter lá a pessoa que fica lá na banheira fazendo gol para fazer gol, mas não tem ninguém que passa a bola, né? Então, aqui é um pouco pensar nisso. Quer dizer, todas as partes, todos os jogadores são importantes para o gol, né? Então, não adianta ter lá só o último clique, né? Mas ninguém conhece a tua marca, ninguém sabe que o teu produto existe. Então, tem que pensar na estratégia como um todo, né? Você tem que ter uma estratégia de campanha que gere conhecimento, né? Que faça com que a pessoa comece a pensar em comprar aquele produto, e tem que ter uma estratégia para o último clique, né? E claro que vai depender de mercado para mercado, de estratégia para estratégia, porque se você está no e-commerce, que realmente o produto já é conhecido, a estratégia do último clique vai funcionar muito bem. Mas se você está trabalhando um produto, uma campanha, uma empresa que não é tão conhecida assim, uma estratégia só focada em conversão pode não ter o resultado que poderia ter, né? Então, essa abordagem aqui de pensar realmente na tática toda do jogo, né? Desde gerar conhecimento até gerar conversão, é o que vai fazer a diferença para o resultado final. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa questão aqui de multicanal, assistência. Vocês usam o funil multicanal? Levanta. As pessoas que dão uma atribuição maior para a primeira, depois para a última. Da meta do produto, do tipo de negócio. De qualquer maneira, mesmo sem ter um modelo de atribuição complexo, estabelecido, mas pelo menos começar a olhar para cá, entender, né, esse caminho para conversão assistida, é algo que pode ser bem interessante para vocês, até para justificar, né, porque às vezes você precisa olhar, né, o ROI, claro, mas é importante olhar a assistência também, né? Não é toda campanha que sente isso, né? Mas em alguns clientes é visível, assim, uma diminuição de investimento no Facebook, no mesmo dia começa a cair venda orgânica ou venda de links patrocinados. É bem pesado quando se relaciona. O Facebook é ótimo para trazer gente, né? Campanha no Facebook não converte, mas ele é ótimo para trazer. Né?
tem. Muita gente pensa assim, poxa, para que eu vou investir? O Facebook não gera ROI, não dá resultado. Muitas vezes ele dá um resultado, não direto, mas ele dá uma assistência. Então, é até uma maneira de analisar e de mostrar a importância do canal. Né? Na maioria dos negócios, ele não é tão sensível a ponto de você notar que, uma queda negativa do Facebook vai cair a sua venda. Então, como isso é menos sensível, a gente tem que... E o funil multicanal, acho que ele é o relatório mais certo assim, do AdWords, né, em relação a qual canal converteu, porque naquele outro relatório de conversões, ele exclui o direto, né, Rui? Então, na outra aba de conversões do AdWords, ele vai atribuir uma conversão a um canal, ele exclui o canal direto. Então, por exemplo, aqui na última linha, se fosse no outro relatório de conversões, o canal que converteu seria o orgânico e não o direto. Porque na outra aba ele exclui o direto. Tá? Ele conta sempre o anterior ao direto. Então, eu acho que esse funil multicanal é o relatório mais certo assim, do Google para você saber qual canal que realmente gerou a venda. Você vê assim, realmente, porque tem produto que você, né, aquele fluxo de compra, assim, a decisão de compra é lenta, a pessoa tem que entrar N vezes até fazer a compra. Então, é importante entender muito bem esse comportamento. Aí o funil, acho que ele acompanha 30 dias, né, até a conversão. Então, acompanha todo o processo, né, de compra do usuário. Bom, gente, mais perguntas aqui. A gente já está na dica 13 aqui do Zagallo, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Uma pergunta sem ser o que eu falei. Pode não ser nada a ver com o multicanal, vocês de repente ou quiserem fazer algum comentário, enfim, fiquem à vontade para participar. Mais alguma dúvida? Bom, gente, eu deixei com vocês a pesquisa de satisfação, então a opinião de vocês é muito bem-vinda, a gente quer melhorar a cada edição, o WW. Então, se vocês tiverem, não só em relação às perguntas que a gente fez, mas se vocês tiverem sugestões, tanto para o evento, quanto palestrantes, temas, né, o objetivo é ter uma participação ativa de todo mundo, né? O evento, o WW, não sei se vocês sabem, mas ele nasceu sendo feito em mesa de bar, né? A gente não, por uma questão até de logística, de conseguir um local, enfim, para todo mundo olhar uma palestra, debater, por uma questão logística, a gente não faz mais em mesa de bar, né? A gente está até querendo no final do ano fazer, né, um WW à moda antiga, né? Mas, enfim, o objetivo do WW é ter mesmo a participação de todo mundo, né? De vocês realmente... Por isso que a gente criou esse modelo de todo mundo falar e tal, para ser um evento mais participativo possível. Então, a opinião de vocês é muito bem-vinda, tá? E agradeço muito a participação de todos, em especial aqui a palestra da Lisane, participação do Fole, participação especial aqui do Rui, do Guga, né? Então, agradeço muito a presença de vocês e eu espero a presença de vocês nos próximos eventos, tá? Muito obrigada.